Galera, no momento em que o Makoto estava lutando com a Sofia, em um outro lugar, Ruth estava vigiando tudo isso. E quando ele viu a manifestação de mana do Makoto lá da forma física e tal, ele entrou em euforia. O negócio tomou conta do corpo dele, tanto que ele até se transformou na forma de mulher dele peladão. É, o cara tirou a roupa, virou a forma de mulher, assim, foi um momento incrível pra ele. Sacou? A mãe de todos os dragões aí vê que o Makoto tinha superado os níveis de poder dos dragões superiores. E que a Sofia, mesmo tendo caçado os dragões ali, matado eles e usado o poder dos dragões, mano, ela ainda precisava comer muito feijão com arroz pra conseguir derrotar o Makoto, irmão. Pra minimamente bater de frente com ele. Pô, isso já ia ser um problema muito grande pra ela. Então, hoje a gente vai acompanhar todas as reações possíveis da Ruth, ou do Ruth, né, como você preferir chamar, porque ele não tem um gênero específico, como virou mulher nesse meio do caminho, a gente fala ela. Inclusive, ela apelidou o novo poder do Makoto aí, falando que é a destruição do caos e tudo mais. Negócio doideira, reconhecendo que o Makoto realmente já estava beirando o poder de um deus, mais forte do que os seres mais fortes desse mundo, tá? Então, prepara aí bonitinho, vem comigo que eu vou te mostrar isso tudo hoje, claro. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. Muito bom ter vocês aqui de novo comigo. E galera, num outro lugar muito distante, no centro de um quarto espaçoso, onde às vezes o silêncio profundo reinava e outras vezes esse lugar era totalmente preenchido de batidas, risadas, gritaria. Um ambiente que normalmente era sereno, hoje estava no lado da gritaria, né? Uma energia completamente inesperada estava vindo de lá de dentro. As pessoas que conheciam o habitual comportamento tranquilo e sempre gentil do Ruth, quando viram ele agitado, com as pernas girando o corpo para todos os lados ali, esse lugar era o próprio quarto do Ruth, um limite que ninguém tinha nem, era ordenado que nem se aproximasse de lá. O quarto tinha isolamento acústico específico para que o comportamento dele vergonhoso não fosse ouvido do lado de fora por ninguém, e naquele momento ele parecia uma criança. Diante dos olhos dele tinha uma moldura, um quadrozinho, né? Só que era uma moldura meio brilhante, e a empolgação do Ruth era claramente visível enquanto ele estava observando a imagem que estava flutuando no ar dentro dessa moldura, como se fosse um projetor. A imagem estava mostrando algumas cenas desconcertantes, né, que mudavam continuamente, parecendo um dos piores trabalhos de câmera de todos os tempos. E tava lá, de cima para baixo, para esquerda, tudo ali, à primeira vista parecia um transtorno. Só que no centro da imagem aparecia uma figura humana praticamente isolada, e essa pessoa estava se movendo em alta velocidade. A Ruth ali naquele momento não reclamou da imagem, ela só gostava de assistir e acompanhava com os olhos como se estivesse se divertindo. Se ela realmente fosse capaz de entender a situação a partir disso, teria uma visão muito dinâmica e aterrorizante do que estava acontecendo. Mas quem aparecia ali era o Makoto, cara. E pro Makoto, o que a Ruth dizia seria bastante enervante até. Uma extensão do poder que ele tinha era algo a ser observado. Ela estava vendo aquela projeção da mana dele. O palco da imagem era, lógico, o Reino de Lemia, a capital especificamente. Só que a cidade já tinha perdido a funcionalidade completa por conta de toda a destruição que tinha acontecido, né? Pô, os demônios vieram invadindo com tudo. E era um espetáculo terrível que faria com que a maioria das pessoas que vissem isso pensassem, pô, quão cruel é a Ruth ou o Ruth que tá assistindo a destruição de todo mundo e rindo e se deixando levar pela emoção por conta disso. A interferência da deusa também tinha salvo a vida do herói naquela história que a gente falou, né? Que ela chamou o Makoto, pediu pra ele salvar a Hibiki e tudo mais. E os generais demônios rapidamente deixaram esse palco pra trás. Apesar do poder muito confuso, Ruth conseguia ver o Makoto ali e isso já era o suficiente pra ele. Ele estava encantado com a forma como o Makoto tinha ativado o verdadeiro poder e refletia sobre a maneira como ele tinha alcançado esse poder, essa manifestação de mana que ele conseguia fazer. E o Ruth continuava observando, fascinado com o Makoto vestindo com a forma Ryuman no centro da imagem. E a massa de poder mágico do Makoto que ele manipulava não era só uma concentração de energia, mas sim um método de aplicação que permitia causar interferência física, algo que era além da magia convencional que existia nesse mundo. Por exemplo, a raça demoníaca e os Ryumans, cara, eles já tinham desistido de pesquisar essa magia há maior muito tempo, considerando inclusive impossível fazer essa magia. E o Makoto conseguiu fazer. Quando o Ruth lá compreendeu o poder do Makoto por um certo momento, ele até ficou inexpressivo. Quando ele viu de primeira ali, ele falou, caraca, irmão, como assim, cara?
Você fica pensativo de saber uma coisa que o Makoto não tinha nem a pretensão de imaginar que as pessoas pesquisavam nesse mundo e ele simplesmente criou, do nada. E depois, como se ele estivesse simplesmente se deliciando, o Gucci começou a observar essa situação com mais atenção. Depois, ele foi lá e tirou o roupão. Ficou nu, absolutamente nu, e começou a fazer um grande alvoroço peladão, tá ligado? Feliz da vida. Ele se recordou de uma técnica especial de alquimia no passado, que era a formação da Pedra Filosofal. Esse catalisador secreto aí, de alta classe, era compreendido só por alguns alquimistas que conseguiam avançar consideravelmente nas pesquisas. Não era todo mundo que sabia fazer. Se essa parada tivesse completa, possuía um efeito além de ser um catalisador e um medicamento. Inclusive, galera, nesse mundo aí não existiam registros de Ryumans que tivessem criado uma pedra filosofal aperfeiçoada. Nesse momento, o Gucci chegou à conclusão de que o que o Makoto fez estava sublimemente desconectado do caminho normal, apresentando resultados ainda melhores do que o caminho padrão. O cara fugiu do padrão e conseguiu uma coisa melhor. Ele associou esses resultados ao termo alquimia, então. Para um alquimista, alcançar a Pedra Filosofal era um objetivo supremo, tipo, chegar no máximo. Pô, zerei a vida se eu descobrir e fazer a Pedra Filosofal. E pesquisadores de várias áreas usavam essa palavra para fazer comparações com todos os seus próprios objetivos. Cada um tinha uma forma de zerar a vida. Por exemplo, a tua eu sei que é você ir pro Isekai. Quando tu for pro Isekai, tu zera a vida, tá ligado? Apesar de ter começado uma vida nova. Mas o Makoto, ele tinha revelado a Gucci o seu desejo de aumentar a quantidade de poder mágico que ele possuía e encontrar uma maneira apropriada de liberar esse poder. Lembra? Há um tempinho atrás, ele falou isso lá com o Gucci. Inclusive o Gucci até falou que o Makoto tinha mais mana do que ele. Por que ele ia precisar de mais? Daí o Gucci tinha boa vontade ali, né, super de boa com o Makoto. Ele apresentou vários métodos para o Makoto conseguir fazer isso. Só que o Makoto ele não possuía as qualidades necessárias para implementar os métodos que o Gucci forneceu para ele. Mesmo com os treinamentos mais eficientes possíveis, mais árduos possíveis, o Gucci não esperava mais do que 1/10 de resultado do que o Ryuman mostraria. Ou seja, a repetição é poder, mas não pode esperar um efeito imediato disso daí. Porque realmente é uma parada que demanda tempo para você crescer, para você aperfeiçoar. E durante as férias de verão lá na academia, o Makoto ele se isolou num lugar desconhecido pro Gucci e continuou o treinamento dele. A gente viu isso no anime. Gucci considerava uma pena porque pensava que a tarefa não podia ser realizada só em um mês específico. Só que ele acreditava que o esforço do Makoto não seria em vão e que o treinamento e a reflexão eram desejáveis para ele. No momento, a tarefa do Makoto agora era aumentar a quantidade de poder mágico visível no seu feitiço. O Gucci observou isso aí como o Makoto estava personificando o poder mágico extremamente alto e utilizando conforme o necessário para lutar contra a Sofia. O poder mágico que estava compondo a forma humana do Makoto estava próximo do crítico, sacou? Era como se fosse a ativação de um feitiço brabíssimo. E mesmo que fosse um momento em que o poder mágico mais se aproximava do físico, o consumo era tão alto que não valia a pena você discutir ou pensar em fazer algo assim. Só que nesse momento o Gucci concluiu que ele mesmo não seria capaz de manter essa técnica por tanto tempo, e o Makoto conseguia tranquilamente. Ele assumindo que o Makoto tinha mais eficiência de uso de mana do que ele mesmo. E a eficiência da resolução era incrivelmente baixa, tá? Não era tão difícil assim. O Gucci avaliou que o poder mágico do Makoto ele não tinha, na verdade, um limite superior. Ele não tinha... era uma parada infinita. Mesmo que ele tentasse calcular em números o poder do Makoto, só de pensar na quantidade de zeros que ele ia ver, ele já ficava cansado. Agora que é aquilo, né? Ainda tem a grande questão de que o Makoto não sobe do nível 1. Por que será? Talvez o limitador dele, ou o nível de poder dele seja muito grande que não tenha nem como calcular os zeros e fica só no 1. Essa preguiça aí que levou o Gucci a deixar ele lá no nível 1 eterno, tá ligado? Apesar do poder do Makoto crescer muito. E o Gucci, que ele pensava que seria muito capaz de manter uma pequena dose de materialização, talvez por alguns minutos, mas ele não conseguiria imaginar usar essa técnica numa prática, por exemplo, contra a Sofia, como o Makoto estava fazendo. Se o Makoto fosse utilizar toda aquela quantidade de poder mágico, seria mais fácil reunir ele dos arredores, criar uma cratera com esse poder aí, e era uma habilidade que só o Makoto poderia usar. Só ele conseguiria fazer esse tipo de coisa. E o Gucci observou o poder mágico do Makoto à beira de um ponto crítico, se alterando várias e várias vezes.
Ele dava forma concreta a esse poder, utilizando tanto para o ataque quanto para a defesa. É o que a gente falou quando o Yoh atacou ele lá no último vídeo que a gente falou. Mano, o Yoh atacou, ele criou um terceiro braço e defendeu o ataque do Yoh. A técnica do Makoto, ela pretendia criar algo semelhante à Pedra Filosofal, só que gerava um caos desordenado nos lugares. E o Root, mano, tava impressionado com essa façanha, reconhecendo a loucura por trás do que o Makoto conseguiu fazer ali. A imagem então ficou preta por um momento e o Root percebeu que a Sofia tinha caído no chão. A visão que ele estava acompanhando ali se apagou no instante que a Sofia simplesmente sumiu. O dragão Myriad Colors que a Sofia procurava, né? Na verdade, ele estava usando ali como substituto para essa câmera, algo que jamais poderia se imaginar e ela nunca ia achar esse dragão. A imagem transmitida era do campo de visão da própria Sofia. Então, literalmente, o nosso querido Root estava vendo dos olhos da Sofia o que estava acontecendo. Ou seja, ele viu dos olhos dela ela sendo espancada pelo Makoto. Tremendo, sacudindo, tudo como se fosse uma pequena câmera fixada no rosto dela. Root não conseguia discernir que tinha sido feito com a Sofia, mas não parecia lamentar por ela ter sido derrotada ou não. Ele não esperava que a Sofia lutasse bem, porque sabia que o poder de alguns dragões superiores não seria o suficiente para se igualar a um oponente igual ao Makoto. Quando principalmente ele viu a materialização do poder mágico, aí é que o Root teve certeza disso, não dá para se igualar a ele. E sentiu pena nessa hora da Sofia, que era aventureira, conhecida como a Dragon Slayer, né, que acabava com os dragões. Mano, se ela na verdade tivesse reconhecido ali o seu próprio lugar na sociedade, não tramando ali junto com o Lancer, não caçado os dragões superiores ou não desafiado o Root, poderia ter vivido uma vida vitoriosa e terminado os dias dela da forma mais tranquila possível. Só que, naquele ponto, ela foi pro caminho completamente errado. Ela desafiou alguém pior do que a Root. O Makoto, cara. Essas considerações já eram inúteis pro Root. Tanto que o que para ele era melhor era refletir sobre a criação do poder mágico do Makoto. E acabou que ele começou a pensar e chamou esse poder de origem número 1, tipo matéria-prima. Ele pensava em propor esse nome até para o Makoto, não é um nome gigante, né? Sabendo que o Makoto provavelmente não entenderia o significado. Nem eu entendi essa parada, não, mentira, entendemos por causa da Pedra Filosofal. E a partir daquele momento foi que os olhos do Root começaram a brilhar. Ele começou a ver o Makoto de fato como um Ryuman ideal. Um Ryuman que sempre imaginou, que ele sempre ansiou, sempre idealizou, né? Tentou realizar. O núcleo do corpo dele, nessa hora, começava a latejar, derretia em excitação pelo Makoto, tá ligado? A gente só sabe que ele é meio duvidoso, porque no caso ele era uma mulher, a forma primária dele lá era uma mulher, né? Tanto que teve filhos, enfim. E adoraria ter algumas coisas aí com o Makoto, né? Alguns relacionamentos, não é? Mas o Root nesse momento deu um outro nome pro poder do Makoto, um pseudônimo do caos, o que manteria o verdadeiro significado em segredo. Ele não falaria, só o calor das palavras permaneceu dentro dessa sala então. A imagem do lugar se transformou na vista do céu, onde várias luzes vermelhas foram disparadas em direção à forma humana, e apesar de serem disparadas de diferentes locais, todas se concentravam no mesmo ponto da forma humana do Root, demonstrando uma técnica e capacidade de concentração muito grande. Mesmo assim, o Root manteve o olhar febril fixo lá no Makoto, envolvido por aquela forma humana dele. No meio disso aí, ele mudou o corpo para o de uma mulher e começou a tremer no meio dessa transformação aí, né, com a excitação total. E mesmo que essa resolução estivesse mais próxima do que antes, ele parecia ter esquecido completamente o conflito que estava acontecendo em Hostgard. Root passou uma noite inteira sem dormir, imerso ali, contemplando essa façanha extraordinária do poder do Makoto. E sabe-se lá fazendo o que, né, debaixo das cobertas, porque aquilo ali parece que tá em outro patamar pro bichinho, ou pra bichinha, né, não sei, nessa hora da forma de mulher. Bom, família, dessa forma Root realmente entendeu o real poder do Makoto e do que ele é capaz de fazer, coisas que ninguém no mundo jamais conseguiu, o Makoto consegue. E agora, no próximo vídeo, eu trarei pra vocês direitinho como que terminou essa batalha contra a Sofia. Cara, foi muito brabo, já te digo de antemão que foi sinistro. Mas não acaba por aí não, tivemos uma grande visita também pro Makoto, né? Não, depois da luta contra a Sofia, quando acabou tudo e tal, os deuses vieram visitar. Também é um vídeo que eu vou trazer pra vocês, então fica tranquilo que já já a gente tem novidade disso tudo. Conto com a sua força aqui, se você estiver curtindo, deixa o seu likezão aí. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, cara, porque isso é muito importante pra você continuar acompanhando essa história do nosso Makoto, tá? Tamo junto, beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!